Olá, você sabe o que é uma proposta de intervenção? Então acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender direitinho e saber ainda em qual parágrafo da sua redação você deve fazê-lo. Eu sou a professora Grazi, estou aqui para te ajudar em relação à língua portuguesa, nas suas confecções de texto e também em relação à gramática. Caso você queira compartilhar a sua dúvida, eu posso gravar um vídeo especialmente para você. Coloque aqui nos comentários que eu vou lê-los e vou direcionar a informação para você, ok? Então veja bem, o que é uma proposta de intervenção? Proposta de intervenção, como o próprio nome diz, é você intervir em algum problema, é criar uma solução, ainda que minimamente, para uma informação trazida por você no decorrer da sua redação. Na prova do Enem, por exemplo, a proposta de intervenção geralmente é feita no parágrafo final, que é o parágrafo de conclusão, mas não há problema nenhum se você redigir a proposta de intervenção e usar uma estrutura de intervenção no decorrer da sua redação, nos parágrafos de desenvolvimento e até no parágrafo de introdução. Porque muitas vezes você pode antecipar na introdução que você vai sugerir mudanças. Por exemplo, na introdução o aluno pode falar desse fato, nesse sentido, é necessário. Então, essa estrutura é necessário criar soluções, é necessário que haja intervenção, ele já está antecipando a proposta de intervenção na própria introdução. Mas sempre que você fala, o governo deve, o Estado deve, então você já mostra com a utilização dessas estruturas gramaticais que você está fazendo intervenção. Então isso que é você ter um direcionamento correto para montar a proposta de intervenção. Nós temos umas particularidades em relação a essa característica e essa competência dentro de uma redação. Para que você faça uma proposta de intervenção de forma correta e com todos os elementos para que você seja pontuado com a nota máxima, ela tem de possuir 5 elementos básicos. Tem de haver o agente, tem de haver a ação, tem de haver o meio, tem de haver o efeito, que é a finalidade, tem de haver o detalhamento da ação. Então, esses 5 elementos, eles contabilizados, cada um é um elemento válido. Então, se tem um agente concreto possível, não pode ser um agente nulo, já vou explicar o que é isso. É válido, contabilizado, um ponto para que um elemento válido. Então, o agente. Segundo, a ação tem que ser concreta, possível e aplicável e tem de obedecer aos direitos humanos, tá? Então, isso é muito importante, que tudo que você indique tenha relação com a dignidade da pessoa, com a laicidade do Estado, respeitando a diversidade cultural. Você tem de respeitar os direitos humanos, a democracia na educação, enfim, você não pode criar nada que fira os direitos humanos, tá? Então, a sua ação, ela tem de contemplar elementos relacionados aos direitos humanos. Tem que seguir aos princípios também constitucionais, lógico. A questão da dignidade humana é um dos mais importantes, que é a igualdade de valores, a diversidade cultural. Então é importante que quando você for indicar uma ação para o seu texto, que você observe essas características, certo? Tem de haver, além do agente, que nós já vimos, já vou comentar melhor, tem de haver ação, como eu falei, de acordo com os direitos humanos, tem de haver o meio, como essa ação será disponibilizada, qual a forma, qual o lugar, qual vai ser o meio, modo que vai acontecer. Geralmente, você mostra para o corretor que você usou o meio, quando você coloca por meio de, por intermédio de, mediante, então você já antecipa para o corretor que você está fazendo a intervenção. Tem de haver o efeito, que é hoje sintetizado por uma oração subordinada final, uma oração subordinada adverbial final, com aquelas estruturas para que, a fim de que, mas lembrando que tem de haver o a fim de separado, tá? Não vai escrever a fim junto, então a fim de que, para que, já vou mostrar uns exemplos para vocês. E você tem de fazer o detalhamento do meio, tem de fazer o detalhamento ou da ação, de preferência da ação, tem de fazer o detalhamento
de um dos elementos válidos. Então, você detalhar, você pode usar uma justificativa, você pode usar uma especificação. Para detalhar, você tem que, não adianta falar só a ação, você pode explicar a ação, explicar o meio. Então, o detalhamento é uma informação a mais, né? Um plus para o texto, é uma informação que você, como o próprio nome diz, detalha. Uma das informações você tem de detalhar. Como eu posso detalhar? Usando um exemplo, uma justificativa, uma explicação, uma especificação. Não adianta falar ações. Então, ações como? Aí você detalha. Então, é importante que o governo invista em políticas públicas como, tá? Ou então que as famílias criem propostas para que os filhos, assim, aí você explica. Mostre como isso vai acontecer. É um detalhamento da informação, certo? Então, esses são os elementos que nós temos de contabilizar para que a gente ganhe a nota máxima. Então, ação, agente, ação, o meio, modo, tem que haver efeito e tem que haver detalhamento, certo? Pronto. Entendendo essa relação, vamos detalhar cada um deles. O agente, ele não pode ser nulo. O que é um agente nulo? Você, quando a gente usa todos, ninguém, alguém, isso é um agente nulo, né? Então, não tem como alguém, você. É importante que você use um agente que seja capaz de intervir no problema. Como? Governo em parcerias com algumas secretarias, governo em parceria com a iniciativa privada, mídias, as mídias sociais, as mídias, enfim. Quem mais pode ser? Escolas, igrejas, prefeituras, ONGs. Todos esses elementos são agentes de intervenção. Então, você pode falar, o Poder Legislativo deve propor. Então, é importante usar o verbo certo também. Deve propor. Não coloca, o governo propõe parceria. Não, porque isso é um fato, certo? E fato não indica a questão da proposta de intervenção. O verbo tem que ser um verbo de propositura. Então, deve propor. Você pode, é necessário que proponha. Então, você pode, evite usar verbos no imperativo também, mas se você souber usar, então, eu sempre aconselho colocar o deve com a intenção de indicar solução para o problema, certo? E aí, quando você for usar o agente, lembre-se que é o Estado, você pode chamar mais de um agente para o texto, né, em parcerias com tais, mas lembre-se que se o agente for contabilizado, é um elemento válido, certo? Por mais que você use 3 agentes de intervenção. Então, você coloca o Poder Legislativo, aí tem que saber a competência do Poder Legislativo, tá? Então, você não pode chegar lá e falar para o Poder Legislativo criar uma medida provisória, certo? Porque, nesse caso, é competência do Presidente da República, no caso, o Poder Executivo. Então, você tem de colocar o Poder Legislativo em relação da criação das leis, criação de alguma medida. Então, você tem de entender um pouquinho, a gente tem que ter um repertório sociocultural para a gente entender um pouquinho do que é a proposta, para que a gente proponha alguma coisa, a gente tem que entender do conteúdo do que a gente está falando, certo? Então, nós temos aí o agente, a ação, gente, tem que ser algo concreto, tem que ser uma ação concreta, possível e aplicável. Nada de você falar de maneira vaga. Então, se você fala que deve disponibilizar recursos, só isso não vale. Deve disponibilizar recursos como incentivos fiscais, tais. Você tem que detalhar. Por isso, se você detalha, você já ganha um ponto extra em relação ao elemento válido, que é o detalhamento. Não adianta falar que o governo tem que investir em políticas que beneficiem a sociedade. Não, o governo deve investir em políticas que mostrem tais como, exemplifique a melhor forma de você detalhar essa ação. O meio, por meio, vai ser reconhecido quando você coloca por meio de iniciativas privadas, por meio de parcerias público-privadas. Então, você coloca por meio de divulgação nas redes sociais e nos meios televisivos. Até coloquei aqui, por meio de parceria com o sistema de educação, por meio de parceria com instituições, por meio de... São vários, né? Já vou montar uma aqui para vocês. Então, essa é a análise do meio. E a finalidade é a questão para contribuir, para dar mais visibilidade, é a finalidade, é o objetivo dessa informação. Você tem uma estrutura, então é importante que no parágrafo de conclusão, se você vai usar no parágrafo de conclusão, você vai usar um elemento de coesão para encerrar. Então, exemplo, por fim, por tudo isso, faça a retomada à sua tese, certo? Então, por tudo isso, retome a sua tese, a frase inicial.
mostrando que você está encerrando, e depois você coloca ponto e começa a intervenção. Para isso, cabe, aí um exemplo, cabe ao governo, exemplo aqui eu coloquei, cabe aos governos estaduais incentivar o estudo e o trabalho em parceria, aí se coloca, em parceria com o sistema de educação pública, convênios com a iniciativa privada, com a finalidade de evitar superlotação, tais. Então, você vai colocar dentro do texto, para isso cabe ao governo, em parcerias com as secretarias, indicar, propor, então, deve propor, deve indicar ou deve mostrar, são verbos que mostram que você está fazendo proposição. Então, nesse caso, para isso é necessário que as escolas disponibilizem aparelhos tecnológicos como tablets e computadores com acesso Wi-Fi para que os alunos tenham tenham uma educação de qualidade, possam usufruir dos meios digitais de forma democrática. Um exemplo para vocês entenderem. E aí você, colocando todos esses elementos, né, então você tem de entender que você vai fazer a proposta de intervenção de acordo também com os elementos que você desenvolveu na sua redação, tá? Então você vai lá no parágrafo de desenvolvimento observar o argumento 1 e o argumento 2. Então, qual a solução para mudar aquele problema trazido por você no argumento 1? Qual a solução para mudar aquele quadro trazido por você no argumento 2? Você pode criar uma solução para os dois? Sim, você tem de observar se o que você está indicando solucionaria aqueles dois problemas. E, se possível, é interessante criar uma solução para o tópico, para o argumento 1 e uma solução para o argumento 2. Então, isso é uma proposta de intervenção. É você criar uma solução para o problema apresentado por você no desenvolvimento da sua redação, certo? Então, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aqui o que é uma proposta de intervenção. E se você gostou desse vídeo, você vai curtir e também você vai compartilhar, tudo bem? Então, se você tiver dúvidas, quiser colocar sua dúvida aqui, eu posso gravar o vídeo exclusivamente para você. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!